Enquanto isso, há uma certa indefinição do Poder Judiciário e do Poder Legislativo com relação à questão das drogas. Vamos então entrar no próximo assunto. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal acabou de aprovar o relatório da PEC das drogas. O texto criminaliza a posse e o porte de drogas, incluindo a maconha, independentemente de quantidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já adiantou que vai respeitar o rito regimental de 5 sessões para que haja discussão do tema e, em seguida, pautar para a votação, já no início de abril. Eu queria fazer um rápido comentário com vocês. A atual lei de drogas, desde 2006, portanto, há 18 anos, considera que é crime portar para consumo maconha ou qualquer outra droga. Antes da lei de 2006, em 1976, 30 anos atrás, a anterior lei de drogas também considerava crime portar droga, incluindo a maconha, para consumo pessoal. Há uma discussão no Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional esta incriminação. No meu modo de ver, não há nenhuma inconstitucionalidade. Isso é vontade política, mas vontade política só pode ter quem tem voto, portanto, quem tem representatividade popular, porque todo poder emana do povo. O local correto para discutir se a posse de maconha para consumo pessoal é crime ou não é dentro do Poder Legislativo. A lei diz que é crime, está lá. Agora, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional quer revogar, que faça audiências públicas, ouça especialistas, pesquise experiências em outros países. Veja o mal que faz, nós temos 8% da população mundial, 268 milhões de pessoas são viciadas em maconha. E a maconha faz mal à saúde, sim, desde impotência, perda de memória, até outros problemas. Então, mas essa é uma discussão que cabe ao Legislativo. Agora, o que está acontecendo? Acabamos de ver o sequestro de um ônibus. Enquanto isso, nós estamos discutindo se vamos descriminalizar uma conduta que a lei diz ser crime. Então, eu queria fazer uma observação, começar com o Emerson Tawil, mas eu queria dizer que vale lembrar que esse julgamento aí do Supremo Tribunal Federal foi suspenso no começo do mês por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Mas o placar atual, declarando inconstitucional a criminalização, é 5-3. Então, além dessa questão de que me parece, a minha opinião como professor, como jurista, autor de obras jurídicas, que não existe uma inconstitucionalidade. Constitucionalidade é violação à norma constitucional. Que norma constitucional que viola agora e não violava em 76 e 2006? Agora, a questão principal, Tawil, é esse confronto que pode haver. Imagine se é votar aprovada a emenda constitucional por 5 votos, por 3/5 de votação, em 2 turnos, depois vai para a Câmara dos Deputados e 3/5 novamente aprova em 2 turnos. É uma emenda constitucional. Aí é uma briga institucional com todo o parlamento. Como é que você vê esse horizonte de confusão no país? Mas bem, o Senado tem se omitido muitas das vezes em se posicionar contra as decisões do Judiciário. E isso tem acarretado decisões teratológicas, do nosso ponto de vista, como essa. Porque, ora, não vejo nenhuma inconstitucionalidade, assim como você e tantos outros juristas. E mais ainda, caso isso venha a acontecer, da descriminalização, como é que será feito? Nós estamos convalidando, então, o tráfico, porque o tráfico, até então, ele é dado como ilegal, ilícito. E aí, o que acontece? Aquele sujeito que está lá na biqueira vendendo a sua droga, ele vai ficar lá com a carga mínima que temos, por 60 gramas, fazendo de uma em uma venda e de uma forma legalizada. Não existe um controle do Estado com a venda do tráfico, a venda das drogas. Então, é um subterfúgio que é usado para legalizar algo que é ilegal. Quer dizer, é até antagônico isso. Mas o Senado tem sua parcela de culpa, porque tem ficado de uma forma omissa, né? Essa omissão tem trazido resultados nefastos como esse, que vão causar um imbróglio na sociedade, no mundo jurídico, quiçá, né, dentro de cada casa. Porque hoje a maconha praticamente você vê aí aos 4 cantos
a bel prazer. E não há uma fiscalização. Até porque muita gente não sabe, o porte de drogas não dá cadeia, não dá prisão. O sujeito não fica atrás das celas. São medidas socioeducativas, entre outras medidas que podem ser tomadas, mas não fica atrás da prisão. Então, essa descriminalização seria para quê? Né? A preocupação maior deveria ser, no caso, como ocorreu no Rio de Janeiro, do ônibus. O indivíduo já condenado, com passagens criminais, podemos considerar que é um indivíduo de alta periculosidade, porque já arrasta a sua vida pregressa desde a sua tenra idade, e a preocupação é se libera ou não libera maconha. E muito mais isso pode causar um prejuízo, Capês, porque veja só, eu já falei aqui e cito, o princípio ativo do haxixe é a cannabis, é a maconha, que tem um potencial muito maior do que o cigarro da maconha. Não é verdade? E outras drogas. O K9, por exemplo, também é uma droga sintética que o princípio ativo dela é o cannabis. Como é que fica a regulamentação? Até 60 gramas isso aí estaria permitido? Vamos mais longe ainda. Se um indivíduo que está encarcerado, ele fala assim, olha, eu sou dependente químico, que é tratado como doença. E ele, dentro do centro prisional, fala assim, eu sou dependente químico e necessito da maconha aqui. Como é que faz? O Estado vai subsidiar isso? Então, é um imbróglio muito grande, precisa ser um debate muito mais aprofundado com pessoas especialistas para que possa ocorrer, na verdade, minimamente a manutenção da lei que já está em vigor. Sem contar, além de tudo isso muito bem colocado pelo Emerson Tawil, que de acordo com a lei de drogas, o sujeito pode estar com 1 grama, um pacal de maconha e ser traficante. Ele pode estar na porta de uma escola para vender esse cigarro de maconha para um estudante, chama-se o nanotraficante. Então não dá para dizer que quem está portando apenas um cigarro de maconha, 1 grama de maconha, por exemplo, é para consumo pessoal e, por conseguinte, não é crime. Até porque o texto da lei, existem vários verbos, né? Dar, vender, emprestar. Então, eu vou ouvir aqui o nosso querido Daniel José, mas eu queria que nós colocasse aqui na lei de drogas, né, a lei 13.406 de 2006, colocasse o artigo 28, só o parágrafo 2º, para a gente ver que é uma série de requisitos para saber se é tráfico ou não. Então, além de tudo, em primeiro lugar, quem está portando para consumo pessoal não vai para a cadeia. Quem está portando para consumo pessoal não responde por pena de prisão. A lei nem prevê pena de prisão. Então, primeiro, se ele tiver com uma droga para consumo pessoal, nem precisa descriminalizar. Descriminalizar para quê? Sabe qual é a pena? Tomar uma bronca do juiz, prestar serviço à comunidade por 5 meses ou frequentar um curso para dizer que droga faz mal para a saúde. Ou seja, a pena já é quase que uma fantasia. Prisão não existe. Prisão em flagrante também não existe. Então não precisa descriminalizar. A lei já despenalizou, tirou a pena de prisão preventiva. Ah, mas é uma resposta intensa. Aonde tem resposta intensa? Se ele não responde por pena de prisão, se não há possibilidade de flagrante, se é uma infração que vai para o juizado de pequenas causas criminais, para que descriminalizar? Por outro lado, pode estimular que um monte de nanotraficante vai com pequena quantidade para vender e dizer que é para consumo pessoal, a polícia não pode fazer nada. Agora, Daniel José, o que eu queria ouvir de você é a possibilidade de um conflito institucional. Essa é a minha preocupação. O Supremo vai julgar antes da emenda constitucional ser aprovada, vai julgar, vai descriminalizar provavelmente, já está 5-3, e aí vai vir para o Congresso Nacional. E se o Congresso criminaliza por norma constitucional, o Supremo vai declarar inconstitucional a emenda constitucional? Pois é, Capês, eu ia entrar exatamente nesse ponto, porque é muito claro, né, e todas as pessoas que acompanham, que participam da política e que buscam entender as opiniões da população sobre os temas mais polêmicos do país, como é o caso da descriminalização das drogas, todo mundo sabe que, e eu já vi pesquisas, algumas pesquisas sobre isso, que a imensa maioria da população brasileira é contra a descriminalização das drogas. Assim, é questão assim de, eu já vi 88%, 89%, então é um percentual extremamente alto. E a gente tem mais uma vez o STF que vai avançar em cima do tema e vai na contramão da opinião pública sem voto e sem a legitimidade para fazer isso, gerando um caos institucional enorme, porque esse tipo de legislação deveria ser levada no Congresso Nacional, e essa é uma discussão de país extremamente importante, que a opinião pública é muito, muito clara,
e que, no final de contas, a gente vai ver aí, mais uma vez, o STF atropelando e caminhando no sentido de descriminalizar as drogas, gerando uma insegurança jurídica tremenda, porque não está cumprindo, né? O STF não está cumprindo o seu papel constitucional, que deveria estar trabalhando em cima, né? Infelizmente, mais uma vez, o STF vai avançar em cima do Legislativo e o Legislativo tem que responder a isso. Meu querido Ricamelo, como você vê a primeira questão desse conflito institucional? Eu não sei como isso vai se resolver. Suponhamos que o Supremo declara inconstitucional a criminalização. Muito bem. Aí vem o Congresso Nacional e criminaliza. Primeiro, não é função do Poder Judiciário, perfeito, não é função do Supremo descriminalizar condutas previstas em lei como crime. Mas também não é função do Legislativo fazer emenda constitucional para criar crime. Emenda constitucional não cria crime. Perfeito, mas... Pelo amor de Deus, que hospício que é esse? É porque existe essa invasão de competência. Quando o Supremo entra para cima do Congresso e do Senado tomando decisões que o Congresso e o Senado deveria tomar, o Congresso e o Senado, o que ele faz? Ele tenta se proteger e fala assim, não, aqui não. Esse é o nosso espaço. E aí, na hora que o Congresso e o Senado fazem isso também, às vezes vão lá e entram num espaço que nem deles é. Ou seja, fica essa bagunça de cada um dos poderes tomando decisões que não são de competência deles e, inclusive, com esse grande risco dos dois poderes terem decisões divergentes, provavelmente terão, se encaminha para ter uma posição divergente entre os dois, e aí fica essa bagunça. E aí sabe o que acontece? Os 10, 12% da população, das pessoas que defendem, né, que a descriminalização, provavelmente muitos deles são usuários de drogas, inclusive, né, esse pessoal é que fica aí com uma certa vantagem ou, né, o que ganha uma voz no nosso país. Cara, o país e as pessoas estão falando, a gente não quer descriminalização. Então não faça isso, não faz sentido. Ou seja, Supremo, você não tem que entrar numa matéria que você não foi convidado. Na verdade, você tem sido convidado, Supremo, muitas vezes para tratar matérias que não são do seu respeito. E todas as vezes que isso acontece essa confusão entre as casas. É péssimo para o país esse tipo de coisa. João Belucci, vamos ver a seguinte situação. Olha aqui. O Brasil vai ser o primeiro país, pelo que eu conheço, desde que eu comecei a estudar direito penal há 40 anos, mais de 40 anos, parar por aqui, é o primeiro país que eu conheço que vai criar um crime por emenda constitucional. Imagina a Constituição brasileira, né? Todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. A República Federativa do Brasil se constitui um Estado democrático de direito com base nos seguintes princípios. Distribui competência legislativa, temas genéricos. Aí aparece crime portar maconha para uso próprio, pena tanto a tanto. Eu nunca vi um tipo penal, uma lei eu já vi várias leis descrevendo o crime. Eu nunca vi uma Constituição cuja função é prever normas gerais, princípios, repartições de competência, direitos fundamentais, definir crime e prever pena. Então, primeiro, eu já acho uma abstração completa da realidade. Isso aqui. E segundo, eu nunca vi também o Poder Judiciário começar a dizer agora não é crime aborto. Por quê? Porque eu não quero. Agora não é mais crime porte de droga para consumo. Por quê? Porque eu não quero. Agora, se eu não quero e eu sou jurista, e eu só chego aqui, eu posso montar um raciocínio jurídico aí para qualquer coisa, para justificar o que eu quero. O fato é que a Constituição não está incompatível com a vontade do legislador de dizer que é crime portar droga para consumo pessoal, principalmente quando não põe pena de prisão. Como é que vai ficar esse confronto, Belucci? Não, perfeito, Capês. A gente observa órgãos não eleitos sempre atuando onde deveria atuar o parlamento. É muito lamentável, né? Agora, a Constituição brasileira, é importante dizer que ela já sofreu 128 emendas. Então, a Constituição, por si só, é um monstrengo jurídico que careceria de uma discussão maior. 128 emendas da Constituição. Vai enfiar um crime por lá. Não existe isso. Agora, a gente observa a banalização do Supremo falando sobre leis, a banalização do Legislativo acuado. Então, a gente tem uma situação terrível, né, de esvaziamento do Senado, parece um grito de socorro do Senado e um grito equivocado de socorro, né, falando, vou enfiar um crime aqui na Constituição, um crime que na prática já não é penalizado, né, e é importante lembrar também que todos os países que legalizaram o consumo de drogas ou descriminalizou o porte,
eles não, muitos já se arrependem, muitos têm estudos que não deu certo, enfim, eles não... E não acabou com o tráfico, isso é importante dizer, não acabou com o tráfico porque o consumidor busca o mais barato e o produto legalizado, a droga, ele é mais caro, né? Ele passa por impostos, enfim. Ou seja, a gente tem uma normalização de órgãos não eleitos falando sobre leis, essa inteligência, né? essa elite intelectual brasileira e mundial, opinando sobre temas para os quais não tem competência e não foram eleitos, e empurrando goela abaixo da população como se fossem as superiores a todos nós. Deixa a população decidir, os seus representantes, que são os parlamentares. Bom, com isso tudo, meu querido Rica Mello, Daniel José, Emerson Tail, João Belucci, todos aqueles que nos acompanham, inclusive a nossa equipe de transmissão, os nossos câmeras, que sempre aqui colaboram, emitindo suas opiniões, e nós ouvimos e as reproduzimos aqui democraticamente.